Bom dia, paz do Senhor Jesus esteja em cada lar, em cada vida. Glória a Deus, que Jesus Cristo, nosso Salvador, faça o que Ele mais queria, reinar, né? Reinar em nossa vida. Louvado seja Deus. Gostaria de estar lendo Gênesis capítulo 9, para nós estarmos meditando e logo após nós vamos estar orando ao nosso Deus. Está escrito aqui, Noé planta uma vinha. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos lá fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-lhe sobre os ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Cão por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Deixa eu dar uma lida aqui numa coisa. Deixa eu observar uma curiosidade aqui. Espera lá. Da idade de... Tá. Deixa eu ver. Todos os dias de Malé. Tá. 800. Deixa eu comparar umas idades aqui, pera lá. Tá, achei. Adão viveu 930 anos. 930. E Noé viveu 950 anos. Tá. Então, estou meditando aqui, comparando as idades, né? Que aconteceu, que Deus destruiu a terra com o dilúvio, né? Por causa da corrupção do ser humano, né? Que Deus criou o ser humano para dar glórias e honras a Ele, mas o povo, né, inclinou-se às coisas más. Os filhos dos homens se misturavam com os filhos de Deus, virou aquela bagunça, da mesma forma que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra, né? Da mesma forma, eles repetiram os mesmos erros, né? E aqui a gente vê que Deus começou tudo de novo com a família de Noé.
E a mesma coisa que Deus falou com Adão, para ele frutificar e multiplicar, Deus também falou com Noé. Mesma coisa, deu nova oportunidade, né? E como eu sempre digo, nossa, a gente lê tanta palavra, a gente está sempre buscando, e sempre o Senhor está ensinando para nós, né? E ontem no ensino a gente ouviu isso, né? Uma coisa que eu nunca meditei, nunca parei assim para meditar. E ontem, como foi falado, eu fiquei meditando sobre esse acontecimento, que é verdade, né? A mesma coisa que Deus falou com Adão, Deus falou com Noé, né? Para ele multiplicar e encher a terra. E nós vemos aqui que depois que Noé saiu da arca, ele começou a lavrar a terra, né? Plantar. E ele plantou uma vinha, né? E ele pegou e fez vinho, né? Espremeu as uvas, fez vinho. E ficou bêbado. Tadinho, né? Oh, meu Deus. E ele ficando bêbado, ele arrancou a roupa, né? Ficou inconsciente e descobriu-se. Mas ele descobriu-se no meio da tenda. Ele não descobriu, ele não ficou nu lá fora, foi no meio da tenda. Mas Cão, um dos 3 filhos de Noé, viu o pai nu, em vez de cobrir o pai, né, e ficar quieto com a boca fechada. Não, saiu lá fora e falou para todo mundo que estava ali, todo mundo assim, né, a família deles ali, né, os irmãos dele. Ai, o pai tirou a roupa. Ai, o pai está pelado. Ai, o pai está nu, né? Tá vendo como chama atenção essas coisas? Né? A gente deve meditar. Por quê? Porque a gente vê coisas que a gente poderia ficar com a boca fechada, mas a gente vai e reganha a bocona, não é verdade? A gente quer mais é que os outros fiquem sabendo, né? Não estou falando das outras pessoas, estou falando de nós mesmos. De mim, claro. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina. Como eu disse, né? Ontem no ensino, o Senhor me fez meditar nisso, né? Então a gente está aprendendo todos os dias. Se a gente não quiser aprender, tudo bem, né? Não quer aprender, pior para a gente. Mas que Deus ensina, Ele ensina, né? E nessa manhã também o Senhor está me ensinando. Conforme a gente vai lendo, a gente vai aprendendo mais. Agora, se a gente não quiser crescer na graça e no conhecimento do Senhor, fica a desejar, a nossa mente fica infrutífera, né? E nós vemos que o Cão, né, que foi o pai de Canaã, não é Canaã, é o Cão. A gente vê aqui na leitura falando de Canaã, e não é. E viu o Cão, né, porque quem entrou na arca foi Sem, Cão e Jafé, né, e as suas mulheres e a esposa de Noé, né? Então, Cão, ele viu o pai dele nu, foi lá escancar a bocona, mas os outros 2 tiveram respeito, tiveram temor, poderia ter falado assim, esse velho aí, onde já se viu uma coisa dessa, ficar nu? Mas eles não, eles pegaram uma capa, né? A capa de Noé mesmo, creio. E eles jogaram pelas costas e foram andando de ré até cobrir a nudez do pai,
para não ver o corpo do Pai. Olha só que temor, né? Mas eles poderiam ter falado assim: Deus criou o homem nu no jardim, não poucos anos antes. Deus criou o homem nu, não tem problema o pai ficar nu, não, né? Nós estamos começando do zero, o que tem? Vamos ficar nu também, né? Mas não. A gente vê a diferença, né, de quem serve a Deus e de quem não serve. De mostrar o corpo, né? Só estavam eles lá. Estavam em família. Não tinha mais ninguém para eles ficar mostrando o corpo. Mas Noé, mas os filhos de Noé, eles tiveram respeito, temor, de verdade. E não deixou expor mais a vergonha do pai. E a gente vê nos dias de hoje que as pessoas, em vez de colocar capa para tampar a nudez, eles tiram a capa, para que as pessoas vejam mesmo o seu lindo corpinho. Não é verdade? E está desse jeito. O mundo está na corrupção. O mundo, quanto mais pecado, mais eles acham que está lindo, né? Mulheres também. Quanto mais nua, elas acham que é mais lindo. Quanto mais sensuais, elas acham que é muito mais atraentes. E ao contrário, não tem nada de atraente. É tudo coisas malignas para derrubar o justo em juízo, né? E vemos que, então, Sem e Jafé tampou a vergonha do pai. Virou o rosto para não ver a nudez do pai. Então, a gente vê que Noé, quando ele ficou sabendo, quando ele despertou do vinho, ele soube que o seu filho menor fizera. E ele foi repreendido. E ele foi amaldiçoado. Ele falou: maldito seja cão, servo dos servos, seja os seus irmãos. Então, olha só. E às vezes as pessoas falam: isso aí é coisa antiga. É coisa antiga, Deus não muda, não. Deus é o mesmo. Ele não muda, não mudará. Mas não foi Deus que fez o corpo do ser humano? É verdade, foi mesmo. Ele fez Adão, fez Eva, sem precisar se cobrir. Mas a partir do momento da desobediência, os olhos se abriram. Aí entrou o quê? A malícia. Entrou o pecado. O pecado faz a gente ser nu diante de Deus. O pecado tira toda a nossa roupa espiritual. E aí, o que Deus fez? O próprio Deus fez túnicas. O Deus que fez o homem nu foi o mesmo que também que antes de Adão e Eva sair do jardim, Deus fez túnicas para eles, cobrir a vergonha. Né? E está lá em Apocalipse. Isso aí está no começo. E lá em Apocalipse está escrito que é para nós comprar ouro para que enriqueça, né? Para que venhamos comprar colírio para abrir nossos olhos e para nós ter roupas também, né? Está dizendo que para a gente buscar a palavra, que é muito mais preciosa que o ouro, para nós abrir nossos olhos espirituais e para que a gente não venha andar nu, né, diante do Senhor, né? Então, e a palavra do Senhor também explica lá em Apocalipse que quando o homem for lançado no inferno ou no lago de fogo, vai ser lançado nu, por causa do pecado. O pecado tira a roupa da gente. Então, aí
A descendência de Cão foi amaldiçoada. Foi aonde que nasceu aquelas pessoas, os gigantes, nasceram os filisteus, Sodoma e Gomorra, veio tudo da descendência de Cão, né? Tudo das pessoas desobedientes foram amaldiçoados. Os descendentes de Cão foram todos igual a ele, pessoas linguarudas, né? Que viu o papai nu, foi falar, bocudas, né? No melhor linguajar para as pessoas entender, né? Difamador, que o pecado é certo e o que é certo é pecado, né? Pessoas que se inclinam para as coisas da carne, pessoas que não cometem o pecado, mas concordam com o pecado. Então tá a mesma coisa, né? Mesma coisa. E tem costume do Egito, é verdade. Tem os costumes dos gentios, que é a nossa nação, que tem um costume feio de andar nu, de fazer tantas abominações. Então, é tudo descendente de Cão, né? Mas o Noé, ele falou assim, ó: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã, e seja Cão por servo. E Deus abençoou também, Noé abençoou também a Jafé. E disse assim, ó: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja Cão por servo. Então aqui a gente vê que Cão foi amaldiçoado e passou a ser servo dos seus irmãos. E também Sem foi abençoado e Jafé também, né? E a Jafé foi dito que Deus amplie sua tenda, que Deus abençoe sua tenda, né? Sua casa, sua tenda, sua casa, né? E a gente vê então que a descendência de Sem foi abençoada. Louvado seja Deus, né? E aqui no capítulo 10 vai falar as descendências, na verdade. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, né? Os filhos de Sem foram muitos. Uz, onde passou a ser a terra de Abraão, né? Na terra de Uz, que foi filho de Sem, né? E foram nascendo, foram procriando, não é verdade? E Deus abençoou grandemente a descendência de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, e nas suas terras também, segundo as suas nações, né? E foram grandes, e até hoje, né? Se ouve falar dos descendentes de Sem e de Jafé. Louvado seja Deus. Mas os descendentes de Canaã, de Cão, os descendentes de Cão foram Canaã, né? Que nasceu Jebuseu, Amorreu, que fazia guerras contra o povo de Deus e virou inimigo, eles não aceitavam, né? E nasceu também o Nimrod, aquele que causou tantos problemas, né? E também saiu a terra da Síria,
né? Os assírios que faz tanta guerra contra o povo de Israel. A Síria, a Síria e Síria, né? E a cidade de Nínive também, né? Até que Deus submergiu a Nínive. A Nínive é aquela, né, que Jonas foi lá pregar, se arrependeram, foi uma benção, mas depois continuou tudo de novo, acabou sendo náufraga, né? O mar engoliu a cidade de Nínive, ela foi totalmente destruída. Todos os descendentes de Cão, né? Mas a gente vê que realmente Deus abençoou aqueles que tiveram temor, né? Tem pessoa que não tem pingo de temor, é verdade. Eu vou sair dessa igreja e o pastor, a doutrina aí é muito dura. Só que você pode ir em qualquer lugar. A palavra de Deus vai continuar a mesma. A mesma, ela não vai mudar. Pode até fazer outras Bíblias por aí, mas Deus é o mesmo, nunca ele vai mudar. O que é certo, o que é errado. Tanto é que nós já nascemos sabendo já o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente está vendo a consequência de erros, dos nossos erros, né? Mesmo, olha, mal acabou de sair da arca, já estava lá, pecado, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou mudar lá para outra cidade, lá vai ser melhor. Não esquece que o mesmo inimigo que está aqui é o mesmo que está lá. Tem pessoa que fala, eu vou abandonar o emprego porque tá demais a perseguição. É a mesma coisa, qualquer lugar que você for, Satanás sempre será o Satanás, né? Basta nós estarmos firmes com o Senhor e temer a Deus. Temer, nós temos que enfrentar as tentações aonde nós estamos. Por quê? Porque não é mudando de habitat que as coisas vai resolver. Não é verdade? Nós temos que enfrentar esse demônio. Nós temos que fazer igual Sem e Jafé fez. Virar o rosto e não participar do erro, do pecado. Tem que virar o rosto. Mas tem pessoa que enfia a cara mesmo, não tá nem aí, né? Só que depois as consequências vêm e quem leva a carga tudo, as pessoas jogam em cima dos líderes, em cima dos irmãos, né? Mas a gente tem que sofrer nossos próprios pecados, não é verdade? E saber que Deus, Ele abençoa seus filhos, que se humilha perante Ele e que quer uma vida melhor na presença dEle. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida melhor, espiritual, comunhão com Deus. Porque que adianta a pessoa ter ouro e prata e não ter comunhão com Deus? Não é verdade? Que adianta a pessoa ter roupas, calçados em abundância, coisas novas, coisas bonitas, e não pode participar da ceia, está em pecado, e não está nem aí para consertar, né? Não tem alegria, não pode cantar um hino, não pode orar, por quê? Porque está preso, amarrado, né? E nem faz um pingo de força para sair. Parece que está gostando do pecado. Só que depois não reclama, né? E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, tá vendo? Depois do dilúvio, né? A gente vê aqui que ao total de 950 anos, mais do que Adão, na verdade. E Noé ouviu a voz de Deus, Noé obedeceu a voz de Deus, Noé se submeteu a Deus. Deus falou tudo para ele, Noé, constrói a arca assim, assim, assim. Medida, largura, compartimentos, tudo.
Noé fez tintim por tintim, obedeceu à voz do Senhor. Na verdade, a gente não vê Noé questionando a Deus, mas ele era pregoeiro da justiça, ele pregava. Ele falava que Deus ia destruir o mundo com água, que ele ia mandar o dilúvio e as pessoas zombavam dele, né? Zombavam, criticavam, escarnecia, né? E isso passou 120 anos, não foi 20 dias, não foi 3 meses. Foi 120 anos construindo aquela arca, construindo. 120 anos, né? Quanto tempo faz que você está ouvindo a palavra? E você está aí do mesmo jeito. Não, não está do mesmo jeito. Você está andando para trás. Só para trás. Em vez de você ir para frente, você está regredindo, né? Para os irmãos, você fala que entende a palavra, que entende a doutrina. Mas na prática, você está mergulhando de cabeça no pecado. E ainda está ensinando seus filhinhos ainda. E ainda está concordando, né? Então a gente tem que abrir nossos olhos espirituais, meditar na palavra do Senhor. E a gente sempre está vendo aqui os dois lados. Estamos vendo o lado de Cão, né? Maldito. Estamos vendo o lado do bem, de Sem Jafé, de Noé. E a gente lê a Bíblia, vai lendo a Bíblia para você ver as consequências que Cão teve. É só guerra, guerra contra os irmãos, guerra contra os irmãos. E mata daqui, e mata dali, né? Era confusão terrível. E até hoje, não parou não, não parou não. Olha aí, é só guerra contra Israel, guerra contra os descendentes do povo de Deus, né? Essa guerra aí da Ucrânia e da Rússia, pesquisa para você ver quem são os ucrânios. A maioria judeus, a maioria israelitas. Pesquisa lá para você ver quem é o presidente da Ucrânia, entendeu? Então, são atingidos, são afrontados, né? Irmãos contra irmãos. As consequências do quê? De pecado. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. Quando a gente vê coisa errada, a gente tem que amenizar. A gente tem que ajudar a fazer igual Sem Jafé fez. Pegar a capa, tampar a nudez da pessoa. Ajudar a pessoa, não é verdade? Não ficar aí escancarando, cabocona, aí para todo mundo ficar sabendo dos erros da gente, não é verdade? Se fosse uma coisa bonita, né? Mas é uma coisa feia, né? Não tem nada de edificante. Por que tem que ficar defamando os outros? Porque Cão foi lá defamar. Ah, o pai tá pelado, o pai tá pelado. O que ele queria com isso? O que ele ganhou com isso? Maldição, né? Mas vamos ficar do lado da bênção, vamos ficar do lado da justiça, vamos ficar do lado da boa fama, vamos ficar do lado da bênção para nós e para nossa casa, né? Vamos meditar então nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, que Deus os guarde e vos abençoe. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, o justo.